sou vegana e lacto ovo na maior parte do tempo, né? Mas se vier um peixe, a gente traz. Não tem problema, tá? Mas o que eu trabalho? Eu estou muito feliz que tem meus pupilos aí, queridos. Quer que eu diga o nome de todo mundo? A prova disso. Não precisa, né? Então tá bom. Só da frente ali, só da frente. Eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho na Universidade Franciscana já há quase 19 anos e a gente trabalha com comida de verdade, sem alimentos agressores, né, Adri? A gente trabalha com alimentação boa, alimentação que a gente preconiza, que a nutrição preconiza. Na universidade eu trabalho com pelo menos 7 disciplinas, tá? E uma das disciplinas que foi solicitada pelos alunos, pelos acadêmicos, foi uma disciplina sobre vegetarianismo, tá? Que era algo que eles vislumbravam, inclusive tem 2 alunas aqui, né? Que fizeram a lista delas saindo da universidade e não tinha sido ofertada ainda, né? Agora elas ficaram, como que não chamaram a gente, né? Então é uma optativa, são 2 créditos e é oferecida dependendo da demanda, tá? A gente trabalha com outras optativas também, mas essa é bem importante. A minha graduação foi feita na Universidade Regional do Noroeste, a Unijuí, a especialização em terapia nutricional pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em tecnologia de alimentos aqui pela universidade, por essa universidade aqui, tá bom? E eu penso o seguinte, quem está aqui é porque tem alguma coisa a ver com o que a gente vai falar. Ou quem é vegano aqui? Vegano. Vegetariano estrito. Tá. Lacto ovo vegetariano. A maior parte, né? Vocês têm vocês são onívoras, né? Pelo que eu conheço. Mas está tentando, né? Tentando fazer diferente, né, Luísa? Então, como é que vai se dar essa minha fala de uma forma bem tranquila? O que eu quero colocar para vocês é que tudo na vida, quando a gente trabalha qualquer assunto, em qualquer dimensão dentro da academia, a gente tem uma história, certo? Tudo tem uma história. E para isso, para a gente chegar a algum meio, chegar a algum lugar, nós temos uma história. O homem, se a gente for falar sobre, não sei se vocês já ouviram falar sobre cosmocentrismo. Alguém já ouviu falar sobre cosmocentrismo aqui? O que significa cosmocentrismo? O homem não é dono de nada. O homem não é diferente de uma pedra, o homem não é diferente de uma planta. E tradicionalmente e verbalmente o homem não é diferente de um animal. Tanto que, o que se fala hoje? Eu falo animal não humano e animal humano. Essa terminologia que a gente usa e dentro dessas variações dietéticas é a terminologia que a gente usa. Gostaria que vocês, se vocês quiserem interagir, o homem, no seu surgimento, ele era onívoro, ele comia carne? No início, há 5 milhões de anos atrás, ele comia carne? Não, ele era apenas coletor. Quando é que o homem... Oi. Quando é que o homem começou a comer carne? Há 30 mil anos atrás. Começou a comer carne. E hoje se tem uma teoria bem, digamos assim, que não tem muita fundamentação. Hoje se fala o seguinte, que o homem somente evoluiu porque ele começou a comer carne. Não, o homem evoluiu porque ele começou a plantar, tá? E o homem evoluiu a partir do fogo também, né, gente? Eu comecei a cozinhar, eu comecei a melhorar o aspecto nutricional da alimentação e o homem evoluiu dessa forma. E aí se diz o seguinte hoje, o homem que não come carne hoje, tá?
O homem que não come carne hoje é um homem que vai ser um homem enfraquecido, falando homem de forma geral, tá? Esse animal humano vai ser enfraquecido, ele não vai evoluir, inclusive ele vai involuir. Gente, isso não existe. Porque a partir do momento que a agricultura se tornou fonte de nutriente e melhorou essa condição do homem para sua evolução, tá? Não há necessidade dessa proteína animal, ok? Quem quiser comer, pode comer, não tem problema nenhum. Então eu queria agradecer também o convite de vocês, tá? E eu penso que sempre é importante falar, a gente sempre está trabalhando com todos os dados, tá? A gente enquanto conhecimento, e conhecimento específico, a gente nunca é único. Não sei se vocês conhecem o nosso amigo Mohan, né? Mohan, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o nosso conhecimento, ele ultrapassa o nosso universo. Então, a nutrição não é nada sem a história, sem o direito, sem a ética, sem a agricultura, sem a arquitetura, sem o design, não é, gente? O pessoal teve uma exposição de design do alimento, tá? Então, nós somos um todo misturados, tá? De forma, digamos assim, falando socialmente, de uma forma muito harmoniosa. Basta a gente estar com a visão aberta, né? Então eu vou falar dessa forma, tá, gente? O conceito da nutrição, alimentação vegana, histórico, saúde, ética e meio ambiente. Seguindo essa linha de raciocínio. Eu só vou ler aqui embaixo, mas tudo que eu vou falar para vocês tem um embasamento teórico científico. Nada do que eu estou colocando para vocês é porque eu achei que deve ser, é porque tem a maior parte de todos os conceitos e de todas as definições são da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, certo? Não sei se vocês já acessaram, em algum momento já acessaram isso. Tá? Então lá a gente tem todo esse amparo, né? Então o vegetarianismo inclui o veganismo, que é a prática de não utilizar nenhum produto de origem animal, ou seja, tá? Nada na roupa, nada para uso comum, ou seja, cosmético, algum produto, algum medicamento que tenha sido usado com experimento animal, e nenhuma roupa, né? Às vezes as pessoas ficam espantadas. Esses dias nós estávamos na aula, vamos ver se a Adri lembra, nós estávamos na aula de vegetarianismo, não sei se a Natasha lembra também. Nós estávamos na aula de vegetarianismo e nós temos uma vegana, tá? E daí nós temos duas veganas, né? E aí a gente falando, mas o vegano não usa nem... Todo mundo olhou para a bota, era frio, todo mundo olhou para a bota dela não era de couro, gente. E todo mundo imediatamente já, sabe, aquele senso de valor que as pessoas têm de julgar, certo? Então nós temos que tomar cuidado com algumas visões que a gente tem e com alguns preconceitos em relação a esse público também. O vegetarianismo, ele se divide... vegetariano, gente, eu tenho então o vegetariano, o lacto-ovo, o ovo vegetariano, o lacto vegetariano, mas o vegano ele está numa outra dimensão, onde eu tenho só produtos de origem vegetal, tá? Não tem inclusão de nenhum produto de origem animal. E aqui está a divisão, né? E o que nós mais encontramos hoje é o vegetarianismo estrito, que é aquele que não consome nenhum produto de origem animal, porém pode usar uma roupa de seda, uma roupa de lã, utilizar algum creme sem nenhum problema, ok? Então existe uma diferença entre o vegano e o vegetariano estrito. Os dois têm relação direta. Aqui nós temos gente, essa é uma figura que mostra bem para nós. Dê uma olhadinha lá no vegetariano estrito. O que eu tenho? Não consome carne, não consome ovo, não consome laticínios, não consome nada de origem animal. Ponto. Vegetariano estrito. Ponto. Acabou. Ok? O vegano.
além de tudo isso, não consomem nada de origem animal. A alimentação, vestuário, entretenimento também, né, gente? Não é somente vestuário e alimentação. Então, a filosofia que está envolvida em relação ao veganismo, eu tenho que pensar, vegano, aquele que não consome nenhum alimento de origem animal, você já está dizendo, né? Não usa nenhuma roupa. Isso aí é segundo a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo 2016. E aqui começa o histórico. Aqui você passa por só você passar colocamos uma cadeira e eu se você puder fazer essa gentileza. É melhor. Eu consigo circular. Tem problema, fica parado. Acho que volta, mas acho que passou. Isso. Então, o que eu falei para vocês, há 5 milhões de anos atrás, o homem comia apenas semente, ele era um coletor. Quando é que eu comecei a pensar em consumir animal? Quando o homem parou de ser nômade. Tá? A partir do momento que o homem parou de ser nômade, quem começou com a agricultura não foi o homem, né, gente? Por que não foi o homem? Porque os homens saíam para caçar e quem começou a agricultura foram as mulheres, certo? E aí eu tenho essa passagem de 30 até 10 mil anos, fogo e caça, e o homem começa a se alimentar com maior quantidade de carne. Antes ele comia, mas ele comia o quê? Carnes cruas, ok? Só para vocês terem ideia, 3 mil anos antes de Cristo, o que eu tinha? Eu tinha, no Egito, eu tinha uma diferença de que o comer carne, tá? Ele era visto como um poder kármico, certo? Então começa a se trabalhar nisso aí. China e Japão, século 3 a.C., principalmente em relação ao budismo e hinduísmo, o que eu tinha? O homem também não utilizava carne, ok? E Índia, animais como vacas, macacos, estão também ligados ao budismo e hinduísmo. Pode passar, Adri, por favor. Obrigada. Aí eu entro na cultura greco-romana, né? A ideologia de alimentar grega e romana foi fundada sobre os valores do trigo, vinha e oliveira. Então a gente pensa posteriormente, né? Depois de Cristo a gente volta, depois eu vou passar para vocês. Então os médicos gregos e latinos viam no pão o equilíbrio perfeito entre componentes, entre quente e frio, seco e úmido, conforme ensinamentos de Hipócrates. Lembra da alimentação macrobiótica, Yin e Yang? Está dentro dessas conformações. Então, Pitágoras, Platão advogavam a não crueldade para com os animais, né? O argumento de Pitágoras era o quê? Que a carne representava 3 pontos: veneração, tá? Religiosa, saúde física e responsabilidade ecológica, não comer carne. Então isso já é história. Pode passar? Pode passar isso. Cristianismo primitivo, né, gente? Dei uma olhadinha aqui o que eu tinha. Raízes na tradição judaica, viu o vegetarianismo como jejum modificado para purificar o corpo. E aí eu começo a modificar. Vejam bem, gente. 150 e 300 depois de Cristo, né? Ensinaram a evitar a carne, era uma maneira de aumentar a disciplina e a força de vontade necessárias para resistir às tentações. A igreja ou a religião entrando o não consumo de carne. Pode passar. Aí nós temos nesse período eu tenho o quê? Os essênios foram defensores ferrenhos do não consumo de carne. Só que isso não dura muito tempo, gente. Esse povo foi exterminado pela conduta que eles tinham em relação à alimentação. Pode passar, Adri? Isso, pode passar? Na Idade Média, todos os seguidores das filosofias que eram contra o abate e abuso dos animais eram considerados fanáticos. Vejam bem. E aí eu passo pode passar. Eu passo um grande período da história onde não se fala mais em alimentação sem consumo de carne. E aí o que eu tenho na Renascença, né? O que eu tenho?
A fome e as doenças imperavam, enquanto as colheitas falhavam e a comida era escassa, escasseava. E aí eu volto a pensar numa alimentação sem carne. Pode passar, Adri? Se volta aos antigos filósofos, né? E aí eu chego ao iluminismo e um grande homem que trabalha dentro do iluminismo, não sei se as professoras concordam comigo, que foi Voltaire, certo? Pode passar? Que condena o consumo da carne, né? Pode passar. Os homens alimentados de carne, saciados de licores, têm todos um sangue azedo e adusto que os torna loucos de 100 maneiras diferentes. A sua principal demência é o furor de derramarem o sangue de seus irmãos e devastarem planícies, né? Férteis para reinarem em cemitérios. Eu achei isso fantástico. Tanto ele quanto o Rousseau e o Locke, tá, eram contrários ao consumo de carne. Tá lá o nosso amigo Voltaire. Pode passar? No século XIX, né, a grande difusão começou, voltamos a essa, digamos, esse comportamento dietético para se voltar de novo ao vegetarianismo. Vejam bem quanto tempo passou para que eu voltasse a um comportamento alimentar relacionado ao vegetarianismo. Pode passar? E isso só acontece, gente, isso começa a acontecer no século XIX por causa da religião novamente, os adventistas, certo? Até só para vocês saberem, hoje, no mundo, existem 5 regiões onde existem pessoas mais longevas no mundo, que a gente chama de zonas azuis, ok? Uma dessas regiões, pasmem vocês, doença cardiovascular, longevidade, nenhuma doença crônica e idade de 90 acima, as pessoas senescentes, ou seja, as pessoas saudáveis. E aí, por que acontece isso? Porque os adventistas eliminam toda e qualquer proteína, tá? Principalmente as carnes, ok? Então isso dá a eles uma garantia de qualidade de vida. Então, dentro dos 5 povos do mundo, depois, num outro momento, a gente até pode falar, né, das zonas azuis, os adventistas. Mas da onde vieram os adventistas, né, gente? Aí tem uma cultura europeia que vai para os Estados Unidos e é fortalecida na Europa também da mesma forma em relação a essa condição alimentar. No século XX, né, durante a crise de 26, se distribuía alimentos às comunidades mais carenciadas. O vegetarianismo e o humanitarismo estiveram sempre proximamente relacionados. Então eu precisei de uma crise para voltar a trabalhar essa questão do vegetarianismo. Pode passar? Pode passar, Adri? Devido à escassez de alimentos durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos foram encorajados a escavar para a vitória, né? Dig for victory, né? Para cultivarem os seus próprios vegetais e frutas. Então foi incentivada a agricultura de cada um, para que cada um cultivasse seu próprio alimento, né? E essa agricultura é que manteve, pós Segunda Guerra Mundial, na Europa, manteve essa população com, de certa forma, determinada saúde. Pode passar, Adri? Obrigada. Durante a década, aí nós já pulamos um pouco, pessoal. Eu tenho um espaço nos anos 60, antes dos anos 80 e 90, eu tenho um espaço bem definido ali, é quando começam os movimentos, tá? Os movimentos de... Vocês já ouviram falar em hippie? Quem já ouviu falar em hippie? Como é que chama aquele movimento depois dos anos 50? Quem é que lembra? História? Contracultura. Isso, muito bem. E aí eu começo também a trabalhar de novo a alimentação vegetariana. Mas, vejam bem, eu estou falando isso, se a gente for lembrar hoje, se vocês forem pesquisar e vocês forem verificar as maiores referências, as maiores evidências científicas em relação a esse tipo de alimentação, vocês vão voltar para a Europa, certo? Principalmente Portugal. Nem França, nem Inglaterra, que foi uma das precursoras, mas Portugal.
Hoje tem muito trabalho em Portugal. Aliás, Portugal é berço de todas as culturas, de todas as, digamos, os vieses relacionados à alimentação, à religiosidade, à espiritualidade. É o que nós temos hoje de mais, digamos, se vai buscar uma referência epidemiológica, científica, Portugal é referência, certo? Aí nós temos a década de 80 e 90, no Brasil aumentou isso, né? Depois dos anos 60, começou, né? E o vegetarianismo foi encarado como parte do processo para a conservação dos recursos. Vejam bem, eu não estou falando de saúde, eu estou falando de meio ambiente aqui, tá? 80, 90. O que eu começo a fazer em 1970 no mundo? Após Nixon, se não me engano, a professora me ajuda aí, 70, e de uma multicultura que os americanos tinham. Quem leu Michael Pollan, né, deve lembrar disso, um ensaísta e jornalista americano, onde ele coloca que após 70, Nixon resolveu, né, melhorar a questão da agricultura, e eu traduzo aquelas multiculturas, acabo com aquelas multiculturas para a monocultura, ou seja, milho e soja. E no Brasil o movimento começa a aparecer também depois dos anos 70, 80, então foi o início da plantação de soja, do soja leguminoso ou do soja feijão, de forma desordenada. Ou outras coisas mais que nós começamos a fazer no Brasil, de forma desordenada, criação de gado. Pode passar ali? Então, a importação de gado foram motivos de oposição ao consumo da carne por parte de muitas pessoas por todo o Reino Unido. Isso também foi um movimento nesse período. Por quê? O que eu tinha? A doença da vaca louca. Alguém ouviu falar da doença da vaca louca? Tá? Então, eu passo, a partir desse movimento, ele serve para que as pessoas optem por um outro tipo de alimentação. Pode passar? Ali. Então, desde 80 do século XX, a consciência popular tem se focado cada vez mais no regime de vida saudável, né? E essa conduta alimentar passou a ser associada à saúde e dados cada vez mais concretos que apontaram a carne como causa de inúmeras doenças. Isso é fato, tá? Vamos voltar lá para o que a gente fala na alimentação. Lembra? Quando você come um alimento rico em fósforo, rico em enxofre, rico em ferro, você vai ter o quê? Eu estou falando rico, tá? Então, um alimento que tem muita quantidade disso. Eu vou ter um meio ácido, ok? Porque eu como a carne entra para dentro do meu organismo e se transforma em ácido, ok? E aí acontece o quê? Todo meio ácido endógeno, ele é inflamado. Então, eu vou ter um processo inflamatório diretamente relacionado. Pode passar, né? O não consumo de carne e outros produtos animais foi associado à não violência e ao respeito pelos animais também, né? Isso tudo movimentos que começaram a ser mais evidenciados a partir de 80. Pode passar? E aí se coloca que os benefícios do vegetarianismo têm sido evidentes ao longo de todas as culturas, e uma dieta exclusivamente à base de vegetais tem mantido a população humana desde milhões de anos atrás. Se eu for relacionar com a história, isso é fato. Pode passar ali. A gente sempre tem que lembrar, né? Esse cara foi genial quando ele falou isso, né? Nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra quanto a evolução para uma dieta vegetariana. Tá? A ordem da vida vegetariana, por seus efeitos físicos, influenciará o temperamento dos homens de uma tal maneira que melhorará o mundo e o destino da humanidade. Por quê? Existe uma retórica de que quem come muita carne, a paciência e a falta de paciência e a violência dominam, tá? Porque eu passo a ter esse meio inflamado, né? Esse meio ácido. Pode passar, né? Então aqui a gente vai começar sobre alimentação vegana e saúde.
Eu trago alguns slides que a gente tirou da internet, tem as suas fontes ali, né? Então, prestem atenção, 7 em cada 10 doenças que surgiram nos seres humanos nas últimas décadas são de origem animal. Que de origem animal? Que tipo de origem animal, né? Em parte, diretamente relacionadas com a busca humana por mais alimentos de origem animal, como carnes, laticínios e ovos. Não é minha fala. É fala da FAO-OMS. É, gente? Pode passar? E aqui eu tenho algumas questões que estão vindo bastante hoje. Eu não trouxe o cartaz da Plant-Based que aconteceu em São Paulo, acho que foi há um mês atrás, né? Algumas coisas que a gente verifica. Dê uma olhadinha nesse aprovado pela Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, tá? Vegetariana brasileira. Nós já temos um selo naquele alimento que eu posso consumir. Ele realmente não tem nenhuma relação com o produto animal. De 9 a 10 de outubro de 2018, São Paulo está ali, Congresso Científico sobre Nutrição Plant-Based, que é o que aconteceu agora, que foi fantástico, né, gente? E dei uma olhadinha nesse outro cartaz, pós-graduação em nutrição vegetariana, gente. Um lato senso para a gente fazer, né? Bem interessante. Esse GALEP é um congresso que nós temos dentro da nutrição, que ele trabalha muito a questão da alimentação enteral, parenteral, tá? Efeito da dieta vegetariana após 12 semanas sobre estado nutricional, estresse e hábito intestinal em alunos e professores, certo? E aí eu tenho mais uma questão importante que é segunda sem carne. Esse é um movimento nacional. Quando o Paul McCartney esteve aqui no Brasil, ele esteve esse ano ainda, né? Ele ativou esse movimento de segunda sem carne. Ele voltou, ele fez uma referência bem importante sobre isso, né? E se a gente pensar, quem come carne aqui, come carne todos os dias. Quando eu falo carne, quando a gente fala carne, gente, a gente fala carne de todos os animais não humanos. Tá? Alguém fica uma semana que não seja lacto-ovo ou vegetariano, fica uma semana inteira sem comer carne? Consegue ficar? Cássia não consegue. Patrícia não consegue. Por que não? Por que não se consegue ficar sem comer carne? Hábito. Eu queria perguntar se vocês conseguem ficar uma semana sem comer carne. Tranquilo. Tem gente que não consegue. E aí pergunta assim, por que eles não conseguem? Porque é cultura, né, gente? Nós estamos falando anteriormente que, como a gente trabalha em clínica, eu trabalho aqui em clínica em Santa Maria já há 21 anos, o que a gente verifica? Quando a gente fala para um cliente que está na tua frente e você fala para ele reduzir carne vermelha, pelo menos reduzir carne vermelha, porque quando você pensa em carne vermelha, você pensa em um animal de grande porte. A gente não pensa por acaso aquele animal de grande porte, porque aquele animal de grande porte que é o nosso problema, gente, não somente o pequeno, tá? Mas aí, porque a carne vermelha ela tem um fator inflamatório muito maior do que os outros tipos de carne, e as pessoas têm uma dificuldade imensa, porque a cultura nossa não permite isso. Você pede para a pessoa comer peixe pelo menos 2 vezes por semana, é uma dificuldade, porque não existe essa cultura também. Veja bem, estou precisando tirar carne vermelha, não estou pedindo para deixar de comer carne, é difícil, porque as pessoas estão habituadas a tanta cultura, e nós temos essa cultura para pensar. Então, prestem bem atenção, eu deixei bem grifado, né? Os estudos não demonstram aumento de prevalência de nenhuma doença crônica degenerativa não transmissível em população vegetariana. Isso é um fato, estou fazendo uma afirmativa. Agora, existe redução de níveis de colesterol sérico, tá? Colesterol total, redução do risco da prevalência. O que é prevalência? Prevalência é uma doença instalada. Eu tenho prevalência e eu tenho incidência, quando a gente fala em epidemiologia. Tá? Incidência é tudo aquilo que vai acontecer, não é? E vocês já tiveram, né? E prevalência é aquilo que eu tenho, certo? Então, o que esses estudos estão me dizendo? Estão me dizendo de prevalência, aquilo que existe. Tá? Então, redução do risco e prevalência de doença cardiovascular, hipertensão arterial, diversos tipos de câncer e diabetes mellitus. Só isso ali já vale
pra gente não comer carne. Só isso ali já vai, tá? Quando eu penso hoje que em torno de 70% da população acima de 70 anos é hipertensa. Presta atenção, 70% da população acima de 70 anos é hipertensa. E pelo menos 65% deles comem carne vermelha. Tá? Pode passar ali. Os vegetarianos apresentam níveis séricos mais elevados de diversos antioxidantes. Aqui está a grande festa nossa. Tá? Porque parece que se eu deixar de comer carne, vai ter problema. Não vai ter problema nenhum, gente. O organismo se adapta. O organismo volta, tá? Então, mas o que eu vou ter? Eu vou ter uma quantidade muito grande de antioxidante, que é esse superóxido de dismutase. Ela faz proteção, ela impede que o minhas LDL, que é a lipoproteína heterogênica, aumente no meu organismo. Porque vocês já ouviram falar da tal de LDL, lipoproteína de baixa densidade? Essa é mais heterogênica, que faz placa de gordura nas artérias, ok? Então significa o quê? Se eu tiver uma alimentação vegetariana, eu consumo uma grande quantidade de antioxidante. E isso eu tenho como comprovar na circulação sanguínea. Então eu tenho uma grande quantidade de antioxidante e vou proteger o organismo. Por isso que as pessoas vegetarianas vivem mais. Tá? Por causa dessa proteção, do tipo de alimento que elas consomem. Pode passar? A dieta vegetariana pode levar, prestem atenção, que são coisas bem distintas. Emagrecimento, a manutenção de peso e a obesidade. Como? Estou sendo antagônica aqui? Estou falando coisas diferentes? Tá? Tudo depende da elaboração da dieta, do estilo de vida e da composição metabólica do indivíduo e do nutricionista complementar, não é? Vocês concordam comigo? Tá? Então, o que a gente tem, o que a gente recebe na clínica também, né, Adri? E o pessoal que já passou pela clínica também. O que a gente recebe? Uma pessoa, simplesmente da noite para o dia, ela resolve fazer o quê? Ela resolve se tornar vegetariana. Do nada. Tá? Não tem nada, resolve ser vegetariana, quando não vegana de uma hora para outra. Gente, isso não existe. Isso não pode acontecer. Existe uma transição. O meu organismo tem que ter adaptação para isso. Eu não posso adotar um comportamento disso, porque eu vou ter carência. Tá? E eu posso ter graves danos à minha saúde, principalmente se for adolescente, tá? Gestante, lactante, criança e idoso. Certo? Eu não posso ter esse comportamento. Eu vou ter prejuízo sim na minha saúde. Tá? Então tudo depende da elaboração dessa dieta. Então quem faz a dieta, quem faz o plano alimentar é o nutricionista. Pode passar, Adri? E não adianta ficar tomando pílulas, né? Pílulas não resolvem nada, né? Aqui eu trouxe para vocês um artigo científico de 2017, onde se coloca risco cardiovascular em vegetarianos e onívoros, né? Em um estudo comparativo. Gente, esse estudo mostrou o quê? Um risco maior de 50% em positividade para vegetarianos em detrimento de onívoros. Todo mundo sabe que é onívoro, né? Onívoro é o comedor de tudo, né, gente? Pode passar? Dei uma olhadinha aqui, gente, nesse estudo aqui. Eu tenho vários tipos de alimentação. Eu fiz questão de marcar para vocês. Diabetes tipo 2, tá? Eu tenho dieta vegetariana, eu tenho dieta com peixe, tenho dieta do Mediterrâneo, dieta com peixe, né? Dieta mediterrânea com peixe e vegetariana. O que eu vou ter em relação a isso? É risco, tá? Somente com dieta vegetariana, e se essa dieta não for orientada, eu posso vir a ter risco sim de diabetes tipo 2. Câncer, dei uma olhadinha. De todas, tá? Ela é a segunda que melhora essa perspectiva. Mortalidade de doenças cardíacas, menor em vegetarianos. Todas as causas de morte, pronto, não se fala mais nada. Estão vendo lá? Olhem lá, todas as causas de morte. Menor índice possível, ok? Pode passar, Adri? Aqui eu tenho alguns benefícios à saúde decorrentes da dieta vegetariana, né? Vejam bem, menor incidência de vários tipos de câncer,
menor taxa de problemas cardiovasculares, menor incidência de hipertensão, menor incidência de diabetes tipo 2, menor taxa de obesidade, menor incidência de doenças e problemas renais, incluindo cálculo renal, e menor taxa de colelitíase, né, pedra na vesícula biliar, e aí posso explicar para vocês por quê, e menor incidência de doença vascular, de doença diverticular, desculpa. Qual é a relação? Eu só quero colocar para vocês aqui, incidência tipo 2, hipertensão, vamos deixar de lado, problema cardiovascular, câncer. Câncer, se eu tenho uma dieta vegetariana estrita, tá? Ou uma dieta vegana, eu lembro da superóxido desmutase, da soja que a gente chama, ela tem um potencial antioxidante muito grande no meu organismo, tá? Então ela me protege. Consequentemente, câncer, eu reduzo a incidência desse câncer, ok? Mas aí eu tenho, o que eu gostaria de explicar para vocês? Por que eu tenho menor formação de cálculo renal? Porque a maior parte dos cálculos renais, eles são através do ácido úrico, que vem através do metabolismo da carne, na produção de ureia, ok? Então eu vou ter uma menor incidência, e da mesma forma de cálculo da vesícula biliar, porque todas as carnes, elas trazem em si uma grande quantidade de gordura saturada e colesterol. Consequentemente, isso não bem processado, gordura, formar cálculo, não como carne, não vai formar. Vocês estão entendendo? E doença diverticular da mesma forma, por eu ter um trânsito intestinal melhor. Pode passar. Aqui tem um outro estudo que coloca o impacto da dieta vegetariana na prevenção de diabetes tipo 2, né? Gente, esse impacto, pode passar, depois eu coloco. Tá? Ela melhora muito a sobrevida, tá? A posição do American Dietary Association sobre dietas vegetarianas. O que eles colocam aqui? Que essa dieta, tá? Ela é recurso para vários tipos de nutrientes específicos, né? E a preparação, tá? A gente consegue formas diferentes de preparo de alimentos. Pode passar? Então eles recomendam muito a dieta vegetariana, né? E aí começa a aparecer, vejam bem, eu falei todas as não conformidades para quem come carne. Agora eu vou falar de algumas não conformidades sobre comportamento vegetariano, estrito ou vegano. Necessariamente eu terei que fazer suplementação de alguns nutrientes, porque eu não vou encontrar na minha alimentação, por exemplo, a vitamina B12. Gente, não tem, gente. Porque a vitamina B12 vocês vão conseguir através de alimentos de origem animal. Ponto, acabou. Certo, pessoal? E aí o que a gente tem? Os vegetarianos estritos e veganos que não recebem suplementação de B12 tendem a ter níveis elevados de homocisteína. E aí reside um grande perigo, porque a homocisteína é um marcador inflamatório. Então é um marcador diretamente relacionado à doença cardiovascular, diretamente relacionado ao quê? Principalmente a demência. E aí tem um outro porém, que acho que nós até falamos, né, Adri, em aula, que o vegano na sua alimentação, o que ele faz? Ácido fólico, que é um outro marcador para determinar a homocisteína a nível laboratorial, ele mascara essa situação da vitamina B12. E isso é grave, porque isso vai aparecer depois de uma demência instalada, ou de um processo inflamatório já instalado. Então, o nutricionista, vocês procurem a orientação, ele tem competência para mostrar para vocês e fazer a recomendação de vitamina B12. E para isso a gente precisa de exame laboratorial. Qual seria a recomendação de vitamina B12? Gente, a vitamina B12 não pode ser menor do que 400, né, Adri? 400 nanogramas, né? Isso não deve ser sanguínea, ok? 900 no máximo, entre 400 e 900. Vegetariano estrito, tá com uma quantidade de vitamina B12 abaixo disso, suplementação, obrigatoriamente. Se faz exame, se reduz e se faz suplementação, obrigatoriamente. Senão a gente não consegue manter. Pode passar, Adri. A dieta vegetariana pode levar ao emagrecimento, pode passar?
os maiores estudos, a maioria dos estudos demonstra a redução da prevalência de hipertensão arterial. Lembra que eu falei para vocês? É a maior doença crônica, consequentemente vai reduzir também, né? Pode passar? O consumo de quantidade excessiva de alimentos carnes está ligado a maior incidência de diversos tipos de câncer, nós já falamos anteriormente, né? Aí a dieta vegetariana, consequentemente, principalmente câncer de colo. Pode passar? Aqui tem, esse é parte de um trabalho que eu apresentei em Porto Alegre, né? Em idosos veganos há risco de magreza excessiva, deficiência de ferro, vitamina D, cálcio, zinco, B12, de acordo com essa autora aí, Cosolino, Mortoli e Santos, né? Então é possível que vários fatores encontrados no vegetarianismo protejam contra a doença, entre eles um peso corporal mais baixo, os níveis de colesterol diminuídos, menor ingestão de carboidratos simples, e aí reside o grande erro de quem quer se tornar vegetariano sem orientação, aumento de fibras, ingestão de proteínas e gorduras de origem animal. E aí nós vamos dar uma parada, vamos falar de algumas coisas ali. O que acontece geralmente quando uma pessoa resolve se tornar vegetariana estrita sem nenhuma orientação nutricional? Passa a não ter uma variedade, uma disponibilidade de alimentos que supram as necessidades de todos os micro e macronutrientes. E aí ela passa a se alimentar com uma dieta rica em carboidrato, porque ela sente fome, porque a proteína em si, ela te dá saciedade. Consequentemente, eu vou buscar em outro alimento essa saciedade. Qual é o outro alimento que é fácil de encontrar? É o carboidrato. E aí, nesse carboidrato, é importante que eu use somente os integrais, porque não basta ser vegetariano, tem que ser vegetariano com a qualidade da alimentação, senão eu não consigo levar a termo uma boa alimentação, né? Pode passar. E a gente encontra muito isso, gente. Então, essa comunidade, que é a American Dietetic Association, atenta para o fato de que as fontes de origem vegetal de cálcio são diversas e que os folhosos verdes escuros, como brócolis, couve e agrião, têm baixo teor de oxalato. Oxalato, gente, vocês vejam bem como é complexo. Oxalato é digamos, a gente chama ácido oxálico, ele impede a absorção do próprio cálcio do vegetal. Então eu tenho que saber quais são os alimentos que têm cálcio, mas não têm oxalato. Quem sabe isso? Nutricionista, né? Então, dentre outros, tem baixo teor de oxalato, são capazes de proporcionar cálcio com alta biodisponibilidade. Só para vocês terem ideia. Deem uma olhadinha no brócolis, tá? E, se não me engano, a selga, eles têm 49% em relação à disponibilidade desse cálcio. O leite, gente, tá? Tem 28%. Ok? Certo? Então, se eu não conseguir por meio dos alimentos, o que eu vou fazer? Eu estou falando do cálcio. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer suplementação. Mas se eu for fazer suplementação, essa suplementação que eu tenho a nível de mercado, ou vamos colocar a nível de suplemento de laboratório, geralmente tem manipulação com animal, com experimento. Então, não vale. Tá? Então eu vou usar outras fontes. Pode passar, Adri? Aqui tem uma tabela bastante interessante, tá, pessoal? Nessa publicação do Journal Agriculture Food Chemistry, tá, 2011, onde características da dieta vegetariana em relação aos macro e micronutrientes, certo? Por exemplo, tem o fibra. A gente sabe que a dieta vegetariana é rica em fibra porque eu vou ter alimentos integrais, ok? Vitamina C, qualquer fruta que eu como, por exemplo, se eu comer uma laranja, eu já tenho a minha necessidade de vitamina C suprida, ok? Vitamina E eu vou ter nos óleos, nas oleaginosas, nas sementes. Ácido fólico nos vegetais verdes escuros, nas leguminosas. Magnésio da mesma forma. Ácido graxo poliinsaturado, que é o ômega 6, eu vou encontrar em todos os óleos. Carboidrato eu vou ter, e fitoquímicos também que estarão presentes ou nos vegetais, ou nas frutas, ou em alguns oligosacarídeos. Mas eu tenho carência de cálcio, ok? Eu tenho carência de cálcio aqui, porque aqui não aparece, por isso que eu coloquei aqui.
E em relação às carências nutricionais, os micronutrientes, no vegano, no vegetariano estrito, vitamina A, desculpa, não é vitamina A, vitamina A eu tenho em parte, mas se eu consumir uma grande quantidade de provitamina A, que é o beta-caroteno, que são todos os vegetais verdes escuros, laranjados escuros e alguns vermelhos, inclusive agora a gente tem a dona Pitanga, né? A dona Pitanga é riquíssima em provitamina A. Ah, então a gente tem bastante. A vitamina B12, a vitamina D e o zinco e o cálcio são os mais proeminentes em relação à carência nutricional. Eu tenho carência, posso ter carência em ferro, mas o ferro daí vai depender da biodisponibilidade, sódio, colesterol, gordura saturada e ômega 3. Ômega 3 aqui, desses que eu vou ter uma quantidade menor de absorção, é o mais importante. E ele atua como fator anti-inflamatório. Pode passar? Aí eu tenho carência em zinco também, gente. Mas, se vocês forem dar uma olhada aqui, nessa tabela, se eu tenho carência em ferro, eu tenho carência em zinco. E cobre. Necessariamente. Todos passam pelo mesmo. E aí eu faço uma leitura geral. Eu tenho no milho, eu tenho no amendoim, eu tenho no queijo de soja, eu tenho na semente de abóbora, eu tenho na lentilha, na ervilha, na quinoa, na aveia, e por aí vai. Eu consigo fazer, tá? Pode passar? Aqui eu tenho, gente, o que a gente chama de guia alimentar, que é uma pirâmide, certo? O que eu devo consumir em maior quantidade dentro da dieta vegetariana, né? 6 a 8 copos de água por dia, limite de ingestão de óleo e de açúcar, grãos, cereais, todos ali embaixo, os integrais, né? Vegetais, legumes, verduras, raízes e tubérculos, na segunda linha, frutas, feijões e similares. Pessoal, leite de soja e alternativas, eu não gosto muito desse termo. Aí, suplemento, vejam bem, que a pirâmide indica. Recomendação, suplemento de ômega 3, vitamina B12 e vitamina D. E eu coloco para vocês sobre a vitamina B12, como deve ser essa suplementação? Via oral, é claro, né? A não ser que tenha uma carência muito grande, eu vou dar via intradérmica, né? Mas, o que eu devo dar? Dependendo da carência, eu vou dar uma dosagem X, uma dosagem Y, que o nutricionista pode orientar. Mas o que eu posso ter carência? Ômega 3. Onde é que eu encontro o ômega 3 que tem uma atividade anti-inflamatória, antitrombótica, antioxidante, faz bem para a visão, faz bem para a memória? Onde é que eu vou encontrar? Se o DHA é de peixes de origem marinha, para vegetariano estrito, para vegano, onde é que eu vou encontrar? Vou encontrar algas, é um tipo de ômega 3 que é o DHA, tá? Que é o mais importante, algas, gente. E aí eu pergunto para vocês, onde é que eu encontro isso? Difícil, tá? Eu tenho suplemento, eu tenho que saber esse suplemento, a origem desse suplemento e a qualidade desse suplemento, ok? E aí eu tenho a vitamina D, pronto. Vitamina D, hoje é um problema a vitamina D, todo mundo sabe, né? A maior parte da população, mesmo os onívoros, tem carência de vitamina D. Pela falta de exposição solar, pelo uso de protetor, pela falta de injeção, porque nós temos poucos alimentos hoje no Brasil que são enriquecidos com vitamina D. Então eu vou ter carência de vitamina D. E a vitamina D está diretamente relacionada à formação óssea, à manutenção óssea e à imunidade. Tá? Aonde é que eu vou encontrar? E aí eu tenho dois tipos de vitamina D. Um deles somente que eu posso dar para o vegetariano estrito ou o vegano. É a D3 ou a D2? Tá? Então eu vou ter a D2 somente que eu posso dar. E eu encontro com facilidade? Não. Tá? Então isso é uma suplementação. Pode passar, né? Eu acho belíssimo, gente. Quando você olha o prato de uma pessoa que ingere, que tem uma alimentação vegana ou vegetariana estrita, existe uma profusão de cores. Quando você olha cores no prato, você olha saúde. Quando você olha cores no prato, você olha uma sódio, um prato cheio de sódio, né? Superóxido dismutase, fator antioxidante em profusão. Pode passar, né?
o vegetarianismo é um fator de risco para fratura óssea, gente. Vejam bem, vitamina D aumenta a biodisponibilidade do cálcio ósseo, ok? Melhora a função óssea, ok? Certo? E olha o que esse artigo fala. Vejam bem, 2009. O que ele fala? Será que a dieta vegetariana, já que a pessoa não ingere nenhum produto de origem animal que seja rico em cálcio, a pessoa não ingere vitamina D, vai ter uma saúde óssea adequada ou não? Certo? Aí o que esse estudo pode passar? É bem interessante esse estudo aí. O que se coloca? Que não há risco de fratura, desde que essa pessoa busque o cálcio, em claro, em alimentos que tenham suplementação. Tá? Por exemplo, se vocês forem usar o extrato de soja líquido que a gente compra no mercado, esse industrializado, se vocês forem verificar extrato de aveia, extrato de amêndoa, todos industrializados, eles têm o quê? Suplementação de cálcio e suplementação de vitamina D. Então tem que buscar alimentos enriquecidos. Pode passar? E aqui eu tenho, só para vocês terem ideia, em relação ao cálcio. Eu trouxe essa tabela. Já até mostrei em aula isso aqui, né? Dê uma olhada em 100 gramas, mas ninguém vai comer 100 gramas de couve, né? 100 gramas de couve é um prato imenso, né? Eu tenho 131 miligramas de cálcio. Da maior parte de vocês que estão aqui, a quantidade de cálcio por dia seria entre 800 e 1000 miligramas de cálcio. Todos vocês aqui, indistintamente. Tá? Entre 800 a 1000 miligramas. Vocês vejam bem. 100 gramas tem isso, brócolis, 130, agrião, rúcula. Então, cabe a vocês procurarem um profissional que indique a vocês que tipo de alimento vai ficar adequado. A Adri entregou um plano alimentar ontem para uma pessoa que é vegana, dentro daqui. Vocês também entregaram, né, meninas? Natasha aí também entregaram. A pessoa parecia, uma pessoa vegana, parecia que comia bem. Nós ficamos espantados com o que nós vimos. Porque a pessoa entende que a alimentação dela é boa e não está, porque é carente de vários nutrientes. Então a gente tem que fazer equilíbrio na alimentação. Pode passar? Isso, por exemplo, se faço uma couve, mantém o mesmo nutriente ou não? Se mantém, só tem que tomar cuidado com o suco de couve. Todo alimento que for rico em algum mineral bivalente, ou seja, zinco, ferro, cálcio, selênio, todos esses devem ser passados por um processo de cocção, nem que seja leve. Você vai disponibilizar. O problema do suco de couve, que todo mundo toma, que é uma maravilha, suco detox, não existe isso aí, tá, gente? Não existe suco detox. A casa está de prova por isso comigo, né? Não existe suco detox. Não existe, tá, gente? Isso aí é falácia. Isso aí é moda. Não existe. O problema da couve em excesso, se a pessoa tem problema relacionado à tireoide, você vai ter uma hipofunção da tireoide, porque essa couve, ela vai competir, o que eu tenho dentro da couve vai competir com o iodo. E eu posso vir a apresentar uma redução do teu TSH, uma redução do teu TSH e ter um hipotireoidismo. Arranjar complicação. Então tomar muito cuidado com os alimentos crus e ficar fazendo suco disso, suco daquilo. Não se concentre muito. Aliás, sempre se diz comer o alimento e tomar água. Comer a fruta e tomar água. Nada de suco. O suco até poderia ser um de limão, de maracujá, de acerola, né? Sem açúcar, é claro, né, gente? Porque daí a gente tem a questão do açúcar. Porque a fruta tem frutose. E a frutose em excesso no meu organismo pode vir a desenvolver até uma esteatose hepática em até vegetariano ou vegano. Também não adianta deixar ele consumir o açúcar e cair no adoçante. Então, pessoal, vamos passar para outra. Eu não sei se vocês querem. Eu não sei se deixamos, professora, para os questionamentos posteriormente, mas depois a gente pode abrir. Eu não sei o que você acha melhor. A pessoa que sabe. Deixamos para o final se alguém tiver algum questionamento, né? E quando a gente fala em alimentação, gente, a gente pensa em tudo o que envolve essa alimentação, que envolve produção de carne, que envolve matança de animal. As pessoas, quando eu falei para vocês sobre
Quando eu falei para vocês sobre cosmocentrismo, tá? Eu não sei se vocês estão estudando isso, professora, então vocês trabalham com isso, né? O cosmocentrismo, nós somos iguais a qualquer outro ser vivo. Somos iguais a qualquer outro ser vivo. E como o tratamos de forma diferente ou vemos esse ser vivo de forma inferior, nós estamos faltando com a questão ética, certo? Acho que nós devemos evoluir para isso futuramente. Eu trouxe alguns slides aí, distinção entre vegetarianos éticos e saudáveis. Eu achei muito importante isso, onde se coloca. Os vegetarianos saudáveis, o que eles pensam em relação à percepção da doença? Primeiro motivo, vou fazer isso por isso, porque eu vou ficar saudável. Já o vegetariano ético, ele não pensa nisso, ok? Ou ele pensa também, certo? Mas existem dois públicos muito distintos e a gente vê isso na prática clínica, né? Proteção aos animais, ela é progressiva nos saudáveis porque eles vão entendendo isso a partir do momento. E adoção e manutenção do vegetariano ético, isso é para sempre, isso está na moral, está na ética, no caráter do vegetariano ético, tá? Momento de adesão, problemas de saúde próprio ou dos outros, ou de amigos ou familiares, algo chocou e eu vou adotar isso, né? O ético, jovem, conexão entre alimentos, animais, adulto, proteção aos animais. O processo de adesão é gradual, no saudável, e do outro, criança, adolescente, é abrupto, porque eles não têm noção do todo, tá? E no adulto é gradual, porque tem mais consciência, ok? Alteração na vida, diagnóstico de doença, evento de mudança de estilo de vida, do ético, que é diferente. Informação, dieta e saúde, e no ético, proteção aos animais. Diferenciado, né? Resultados físicos, boa saúde e peso, não são relevantes, ok? No ético. Aversão física, alguns são intolerantes à lactose e não gostam de carne. Progressão ao veganismo, geralmente não ocorre no vegetariano saudável e no vegetariano ético possivelmente isso vai acontecer. Gente, eu posso ter esses dois públicos juntos, certo? Mas existe essa distinção, pode passar? Pensamento de que o animal possa sofrer, portanto, preocupação com o bem-estar dos animais, tendo como foco as condições morais, que é aquilo que a gente viu anteriormente. Pode passar? Aqui, gente, dentre os motivos para a adoção da dieta, observou-se a seguinte prevalência. Motivos de adoção da dieta vegetariana pelos diferentes grupos de vegetarianos. Prestem atenção. Dentro da ética, dei uma olhadinha aqui. Eu acabei de mostrar para vocês uma tabela. Mas falando em ética, tá? Que é o meu comportamento pelo não sofrimento do animal, vendo o animal como mais um ser dentro do meu cosmos, olhem só, é o que é a maioria hoje em relação à parte de comportamental, tá? Então, o pensamento ético em relação ao vegetarianismo é o que eu tenho na sua maioria. Saúde em segundo plano e terceiro, meio ambiente. E às vezes eu tenho o quê? Todos juntos, né? Isso da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo. Pode passar? Aqui também traz um estudo bastante interessante de consumo, ética e natureza, o veganismo, as interfaces de uma política de vida. Então, o que diz aqui? Em linhas gerais, o veganismo almeja a construção de um postulado ético que reconheça os direitos dos animais e a inclusão dos mesmos na comunidade moral e um modus vivendi que proteja para o centro do debate uma responsabilidade para com o ato e o consumo, mudança de estilo de vida e de hábitos alimentares. Estão diretamente relacionados. Pode passar? E aqui está a Declaração Universal do Direito dos Animais, né, gente? E todos os animais têm o mesmo direito à vida, ponto. O resto vem por consequência, né? Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres em seu habitat. Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. E por aí, todo mundo conhece essa Declaração Universal? Quem conhece? É de 1979.
98. Isso, Ela é isso. recente. Ela pouco modificou. Ela não foi ratificada pela ONU, Uhum. mas é um documento importante no sentido de ter uma proteção, né, em relação aos animais. É importante. Pode passar, Adri. Segundo a sociedade vegana, o eticismo, né, que define-se pela discriminação arbitrária daqueles que não pertencem a uma determinada espécie. A maior parte de nós somos. Tá? Perante os restantes animais, uma vez que os consideram seres inferiores e os colocam num patamar abaixo do seu, não lhes conferindo qualquer tipo de direito. Então, estou sendo o quê? Antiético. Ou eticamente incorreto, né, professor? Não é antiético. Eticamente incorreto. Pode passar? Os condicionantes da ética e moralidade aparecem de maneira significativa, pois são os fios condutores que constroem as perspectivas do que é ser vegano e vão mover o pensamento e atitudes integrantes do grupo. Pode passar? Esse é um outro artigo, é Veganismo em Defesa de uma Ética na Relação entre Humanos e Animais. Tá? É uma perspectiva ética vegana. Humanos perdem o estatuto de proprietários beneficiários da vida alheia, né? Pode passar? Esse autor defende que com a mesma inspiração e lógica, segundo esse outro autor, acho que não sei se a professora conhece esse autor, a tese de que a ética não será refinada ou bastante enquanto o ser humano não entender a aplicação do princípio de igualdade na consideração moral a todos os seres dotados de sensibilidade capazes de sofrer. Digo uma coisa para vocês, vamos pensar em minhoca, né? Minhoca. Quem já botou o dedo na minhoca, assim, ó, deu um apertão na minhoca, o que a minhoca faz? A minhoca se mexe, se contorce, né? Tá? Então nós temos que pensar até nesse tipo de ser. Pode passar. E agora vamos para nós finalizarmos, vou passar meio ambiente e veganismo. E falando no Brasil hoje, pensando em Amazônia e algumas políticas que estão vislumbrando, não sei em que horizonte aí, que é uma catástrofe total, vender a Amazônia, porque a Amazônia do mundo é o pulmão do mundo, vamos vender para a Amazônia para o mundo, né? Pensando na Amazônia, só pensando nisso, tá? Quando fala em meio ambiente, a gente já treme nas bases. E eu estou falando em meio ambiente, eu não estou falando só da Amazônia. Eu estou falando em água, eu estou falando em reserva, tá? Reserva de água, aquífero Guarani. Eu tenho um outro aquífero no Amazonas, a professora está lembrada do nome? Eu tenho 2 aquíferos que estão ou serão leiloados, de alguma forma, ou serão vendidos, né? E é nosso, pode passar? E esse está sendo usado o quê? Quando eu penso em política, né, eu penso em outras coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui por que a indústria defende tanto, por que o meio ambiente é deixado de lado quando a gente fala em preservar as mastas, preservar a água, manter a água. Vocês vão entender. A produção de carne também consome outros recursos, né? Esse pesquisador, o que ele viu? Calcula que 450 gramas de bifes de novilhos criados em curral de engorda, ou seja, em sistema, como é que a gente chama? Sistema de confinamento, né? Custam 2,26 kg de grão, 9,450 litros de água, energia equivalente a 3,8 litros de gasolina e cerca de 16 quilos de solo com erosão. Tá? Só por isso, gente, nem pensar em criar bolo, tá? Pode passar. Você está gravando? Né? Você sabe quanto custa 1 quilo de carne? 10 mil metros quadrados de floresta desmatada. Gente, isso é um absurdo. Isso é absurdo, é um dos maiores absurdos que eu tenho. Tá? Nem pensar. 98% seria a economia de água para produzir a mesma quantidade de feijão, gente, que é a base da alimentação vegetariana e vegana. 20 dias uma lâmpada de 100 watts poderia ficar acesa com a mesma energia. E 15 mil, prestem atenção, 1 quilo de carne, 15 mil litros de água.
Tá? 250 quilômetros percorridos por um carro é equivalente à emissão de gases do efeito estufa, gente. 1 quilo de carne. Só por isso não se come mais carne. Vai passar? Sociedade Vegetariana Brasileira está falando, sou eu. Não estou falando nada. Aí. E aí, eu tô tão bonitinho isso aí, né, gente? Uma gracinha, né? Deixar esse povo em paz, né, gente? Vamos comer outras coisas, tem outras coisas boas, né? Toma mais frutas e vegetais, pode passar, deixa-os em paz. Fabricação de produtos de origem animal, geração de gases, efeito estufa, despejo de dejetos em mananciais e desmatamento. Isso está tudo remontado ali em valores. Pode passar, né? Isso aqui eu peguei da internet, pessoal, desse site ali. Vegetarianos fazem melhor, tá? Melhoram o ambiente. Os vegetarianos poupam o elo na cadeia alimentar. Energeticamente, essa dieta é mais eficiente. Poupa água, poupa solo, poupa combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, né? Exemplo, a proteína vegetal necessita de 3 a 15 vezes menos de água do que a proteína animal equivalente, na mesma proporção. Pode passar? Segundo a FAO, né, de todas as atividades humanas, a pecuária é a maior responsável por erosão de solo, contaminação de mananciais aquíferos, né? A produção global de carne bovina era de 229 bilhões de toneladas em 99 e 2001, e estima-se que esse número... gente, olha que absurdo! Vamos parar de comer, né? Pelo amor de Deus, ô Patrícia, ô Cássia, tomar jeito, né? Pelo amor de Deus, olha ali, ó, não sei o que está dizendo, gente. Pode ir. Aqui tá, você já comeu a Amazônia hoje? Vocês já comeram? Então tá ali o que está dizendo, ó. Olha só, Amazonas, certo? 70% da soja produzida no mundo é para o gado, ponto. O desmatamento serve para manejo do gado. O lixo da pecuária supera o da indústria, o lixo civil e a construção juntos, gente. Olha que absurdo. Então, pensar em dieta vegana e vegetariana, só por essa figura já vale. Tá? O gás metano, tá, emitido no meio ambiente é 40% maior que carros e fábricas junto. E é mais prejudicial do que CO2, gás metano. Tá? Então o boizinho vai lá com o seu passo, faz cocô aqui, cocô lá, né? Cocô aqui, cocô lá e vai produzindo isso aí. Lembre-se dessa figura, eu acho fantástica essa figura aí. Pode passar. Vai pra frente, né? Se você ama os animais, por que se você ama os animais, por que você come outros? Qual é a razão disso? Qual é a lógica disso? Pode pensar? E aqui eu tenho uma figura, gente, isso aí dói. Essa figura olhando ali dói. Essa dói. Eu estou acabando com o pulmão do mundo. Porque é o local onde eu tenho maior produção, maior desmatamento no país. Tá? Norte do país, principalmente a Amazônia. Que é o pulmão do mundo. Dê uma olhadinha nas figuras. É um absurdo, gente. Pode passar. Dê uma olhadinha aqui. O consumo reduzido de produtos de origem animal é necessário para salvar o mundo do pior impacto das mudanças climáticas, diz o relatório da ONU. Ele coloca: espera-se que os impactos da agricultura cresçam substancialmente devido ao crescimento da população e do consumo de produtos de origem animal, ao contrário dos que ocorrem com os combustíveis fósseis, ou seja, petróleo. Nós estamos nessa guerra, né? Vocês sabem disso. Nós estamos nessa guerra. Está querendo ser tomado por outras coisas por causa desse combustível fóssil. As pessoas têm que comer. Uma redução substancial nos impactos somente seria possível com uma mudança substancial na alimentação, eliminando produtos de origem animal. Não sou eu que estou dizendo. Tá? Pode passar? Chegado confinado, né?
A produção e o consumo de carne como prejudiciais ao meio ambiente, aos direitos humanos e aos direitos dos animais. Perspectivas para um efetivo direito humano à alimentação adequada. Muito bom esse artigo, se vocês puderem ter acesso nele, muito bom. Que fala sobre tudo que nós estamos colocando aqui. Pode passar. Percebe-se nesse contexto que a produção e o consumo de carne animal pelos seres humanos mostram-se prejudiciais à implementação dos referidos direitos de garantia por seus altíssimos custos econômicos e socioambientais. É urgente a construção de uma nova forma de pensar a alimentação, de modo a torná-la mais integrada aos direitos humanos, como os direitos dos animais e meio ambiente. Tá? Esse artigo aqui é recente, vejam bem, é de 2000 e 2015. Bom, gente, isso aqui, o que é isso aqui? Dê uma olhadinha isso aqui, gostaria que vocês olhassem bem, prestassem bastante atenção. O que aconteceu? Nas eleições, antes das eleições, a Sociedade Vegetariana Brasileira encaminhou uma carta para todos os partidos que eram candidatos à eleição. E somente 2 partidos políticos tinham um programa para isso. Somente 2. Nenhum deles está no governo agora. Bom, acabou-se. Tá bom? Só para vocês saberem. Tá? Nem pensar em política nem nada, só para vocês saberem. Dessas reivindicações, 2 tinham dentro do seu programa, medidas para isso, de todo aquele trabalho que nós vimos em relação ao meio ambiente, eles tinham todo um projeto para isso. Tá? Pode passar? Isso é triste, gente, extremamente triste. Eu digo para vocês, é de chorar. Quando vocês lembram da mata brasileira, quando vocês lembram das nossas águas, tá? É de chorar, porque vocês não imaginam que a água, gente, só para dizer para vocês, a nossa água, ela vai custar, tá? Mais do que petróleo. Mais do que petróleo. Acho que a gente tem que começar a se levantar e pensar na alimentação dentro dessa perspectiva, né? Então, a Carta Compromisso traz 4 agendas que sintetizam algumas das demandas da sociedade vegetariana brasileira. Política de incentivo à alimentação vegetariana. E tinha um candidato que falou abertamente, publicamente, de como seria a alimentação, pelo menos em 2 ou 3 estados. Tá? Dentro dessa perspectiva. Incentivo ao desenvolvimento econômico do setor de proteínas vegetais e dos produtos substitutos aos produtos de origem animal. Incentivo ao posicionamento dos órgãos de saúde à nutrição, reconhecendo incentivo à inclusão da matéria de nutrição vegetariana. 2 partidos. Acabou-se. Pode passar? Vocês podem esquecer. E aí está a minha apresentação para vocês e digo para vocês o seguinte: lutem, tá? Pensem que se nós não pensarmos, se nós não refletirmos, se nós não formos críticos, se a gente ficar acomodado com o que está vindo para a gente em relação ao meio ambiente, à produção de carne no Brasil, que tem a ver com interesse econômico, interesse de uma bancada ruralista, que eu vou falar abertamente para vocês. Tá? Então eu tenho muito interesse político e econômico em relação à produção dessa carne, em relação à produção de tudo aquilo que nós vimos até então. Então acho que todo fórum que vocês tiverem para discutir isso, não se calem. Porque se vocês se calarem, vocês estarão consentindo, e a gente não pode consentir com isso. Tá? Nós falamos sobre alimentação, sobre nutrição, sobre direito à alimentação. Não é só nosso, é dos animais também. E é isso, pessoal.